Sejam bem-vindos à TV A Verdade em Foco. Aqui a gente só fala a verdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a possível taxação de Trump ao Brasil, que pode acontecer a qualquer momento. Eu tô torcendo que isso não aconteça, pelo amor de Deus, mas vamos deixar isso de lado, preste atenção na reportagem e depois a gente comenta. Mas antes, sigam o canal, que essa é a forma que vocês têm de patrocinar o nosso canal. É só se inscrever. Bem simplesinho, rápido, não paga nada. Vai, fiquem com o vídeo. A qualquer momento, entre hoje e amanhã, os Estados Unidos devem impor uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros exportados. O Lula já está afiando o discurso de que a culpa é sempre do Flávio, mas a culpa é do governo brasileiro. Os fatos escancaram essa realidade e eu vou te mostrar isso agora. Segundo toda a imprensa, o tarifaço de 25% deve sair a qualquer momento entre hoje e amanhã. Hoje, dia 15 de julho, é o último dia que os Estados Unidos deram para tomar essa decisão. Se o tarifaço sair, isso vai atingir 21% das exportações brasileiras aos Estados Unidos. Ou seja, mais de 20% de todos os produtos que a gente exporta aos Estados Unidos vão receber essa sobretaxa de 25%, ainda mais do que já paga para fazer essas exportações. Isso já vai prejudicar imensamente o mercado brasileiro, mas é o fim de uma investigação comercial feita pelos Estados Unidos que se arrasta há muito tempo e que teve uma omissão imensa por parte do governo brasileiro. O Lula, ele fez até agora, sabe o quê? Além de ficar culpando o Flávio, fez 5 reuniões. O seu pessoal fez 5 reuniões com os americanos e nessas reuniões elas resultaram infrutíferas. Por quê? Porque o governo brasileiro não cedeu em absolutamente nenhum ponto que estava sendo investigado pelos Estados Unidos. Nem no PIX, nem no etanol, nem na propriedade intelectual, nem no desmatamento, em nada. E pior, o Lula ainda ficou cutucando o Trump toda hora que pôde nesses últimos dias, nesses últimos meses. Em relação ao Irã, disse que os Estados Unidos lá praticavam pirataria. Em relação à China, disse que o Trump tinha inveja da China porque ela negociava ou possuía terras raras. Em relação ao Itamaraty, que é um órgão que poderia estar negociando em nome do Brasil, o Itamaraty foi usado para chamar o Flávio Bolsonaro de traidor da pátria. Portanto, essa tem sido a postura do Lula, porque é óbvio, ele quer a tarifa para fazer a sua campanha em cima do tema da soberania. O nós contra eles, nós brasileiros contra os americanos. É isso que o Lula deseja, mas não é isso que o Brasil precisa e não é isso que o brasileiro quer. É preciso que esse discurso do Lula de campanha, de soberania, de a culpa é do Flávio, seja desmantelado para que o governo seja estimulado a negociar em nome do benefício ao brasileiro, em nome do benefício à economia brasileira, a toda a balança comercial brasileira que está sendo de alguma forma afetada em relação a isso. Eu vou te contar o que deveria acontecer se nós fôssemos um país sério, se a sociedade, a imprensa, todos nós fôssemos um pouquinho só sério, o que deveria ser feito. Mas antes, eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal, meu canal também. A gente descobriu que mais de 56% das pessoas que isso. acompanham as minhas análises diariamente ainda não é inscrita. Então se inscreva de graça, clique no botão de inscrição e fique por dentro de tudo aqui, fazendo parte da comunidade do canal. Bom, se nós fôssemos um país sério, se a imprensa fosse séria, ela não ficaria dando corda para esse discurso do Lula de soberania, para esse discurso do Lula de a culpa é do Flávio. Chegaria para o próprio eleitor do Lula, deveria estimulá-lo a não usar isso tudo como campanha eleitoral, a não sair dessa veste, dessa capa que o Lula vestiu de candidato e ser, nesse fim de mandato, o governante que espera-se de um presidente da República. Se ele deixasse de ficar querendo colocar a culpa no Flávio, querendo fazer discurso de soberania, querendo cutucar o Trump, talvez ele pudesse, aí sim, sentar com os americanos para negociar e, com isso, resolver esse problema. Eu não tenho a menor dúvida de que o Trump toparia negociar, porque ele negocia com todo mundo. Ele tentou negociar até com o Maduro, até com o ditador da Coreia do Norte, já tentou negociar em anos passados. Por que não negociaria com o Lula? Certamente será tão fácil quanto. Então, meus caros, o ponto é que o Lula não quer negociar porque ele é o candidato e, como candidato, quer usar isso para campanha. Precisa o eleitor do Lula e a imprensa forçar o Lula a sair desse lugar tranquilo e cômodo de candidato e agir como governante para que os nossos produtos comerciais não sejam afetados. Ainda que o tarifaço venha, sempre é tempo de negociar. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento ao desdobramento dessa história que acontecerá ainda entre hoje e amanhã. Espero que o Brasil não seja taxado, porque vai ser muito complicado. E vai ser usado muito pelo Lula como uma narrativa, como soberania. Que a gente sabe que a soberania sempre é... Vocês sabem, nos países que falaram sempre em nome da soberania o que aconteceu, né? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sim, sigam o canal, não esqueçam de fazer isso. Um abraço.